E aí pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o professor Leandro, gravando esse vídeo aí para dar um suporte para vocês aí nos seus estudos. Então, a partir de algumas dúvidas que chegaram, eu resolvi gravar também este vídeo que, se eu não me engano, eu já gravei em algum outro momento, mas é bom revisar sempre, que a gente acaba ajudando, pois a dúvida nem sempre é a mesma. Então, nesse caso, nós temos aí do caderno Aprender Sempre o volume 1. Na sequência de atividades 1, a primeira aula, que é padrões e relações numéricas. Qual é o objetivo desta aula? Reconhecer os números pares e os números ímpares. Identificar o padrão de crescimento ou decrescimento de uma sequência numérica. Por que isso é importante? Muitas vezes vocês sabem brincar de par ou ímpar, mas muitas vezes não sabem identificar o número ímpar, ou muito menos sabem como identificar uma sequência desses números. Então é para isso que essa sequência de atividade serve, para retomar algumas coisas. Entre essas coisas que serão retomadas estão o quê? Conceitos que a gente aprendeu lá no sexto ano. Um deles é o quê? Um desses conceitos qual que é? O de conjunto dos números naturais, que foi o nosso primeiro conjunto que a gente aprendeu aí. Então vamos lá, no exercício 1 tá lá, par ou ímpar. Observe a sequência numérica e responda. Dentre essas sequências aí, ó, ela é formada por números naturais que terminam com quais algarismos? Então veja, ó, os números terminam em 0, 2, 4, 6, 8. Ó, o 10 já não termina em 0? Você não vai escrever o 10 inteiro, ele termina em 0, então você não vai escrever de novo. Então, ó, 12, 14, 16, 18 não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8? Todos esses? Então, essa sequência é formada por números naturais que terminam com estes algarismos. Aí, ó, isso volta lá no começo da aula. Como se chama essa sequência? A sequência dos números naturais pares. O que são os números naturais mesmo? Aqueles números que a gente usa no nosso primeiro processo de contagem. Lembra que a gente começa a contar 0, 1, 2, 3 e assim por diante? Então, esse aqui ó, é o conjunto dos números naturais. Né? O conjunto dos números naturais. Eles têm uma característica que quais são? Eles são pares, ó. Então, ó, olha a outra pergunta. Nessa sequência, quanto se deve somar a um número para obter o próximo? Ó, todos eles se viu 0, mais quanto para chegar no 2? 2. De 2 para chegar no 4, soma-se quanto? 2 é sempre 2, não é? Então, ó, você sempre vai somar mais 2. O que significa isso? Ó, mais 2 unidades, ó. Mais 2 unidades. Isso que significa este número aí que a gente vai fazer. Tá bom? Vamos para o item B, então. Observe a sequência numérica a seguir. Ela é formada por números naturais que terminam com quais algarismos? Olha só. 1, 3, 5. Que número seria aqui? 9. Depois, 11. Então vamos lá. Seguindo a lógica anterior, ó, do 1 para o 3 aumentou quanto? 2, não foi? Do 3 para o 5, outros 2. Do 5, qual seria o próximo 9 se aumentar 2 também? 7, porque aumenta 2 chega no 9. E assim por diante, ó. 3, ó, 13, 15, ó, 1, 7, 5, 9. Aí começa de novo. Então, ó, ela é formada por números naturais que terminam com quais algarismos? Olha só. 1, 3, 5, 7 e 9. Tá vendo? E nessa sequência, quanto se deve somar a um número para obter o próximo? Como a gente viu lá no comecinho, ó, também mais 2 unidades, que foi a análise que a gente fez dentro dessa sequência. Lembrando que dessa vez eu estou dando a resposta, que isso é um assunto que já foi tratado. E como ainda tinha dúvidas, eu resolvi explicar fazendo os exercícios junto. E como se chama essa sequência? É a sequência dos números naturais. Ó, é a sequência dos números naturais ímpares. Porque se os outros foram pares, esses aqui só podem ser ímpares, certo? Espero que sim. Vamos seguir aqui então, ó. Letra C, vamos descobrir qual é a sequência? Aqui tem uma coisa interessante que a gente precisa analisar para entender direitinho essa tabela, ó. Veja que ela não tem uma sequência certinha, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários. O que significa esse N? Significa o próximo número aqui? Não, significa que há vários números aqui no meio. Bom, o N, o que significa o N? Ele tem um valor qualquer aí dentro dessa sequência. E as reticências significa continuidade, mas é uma sequência. Olha a linha de baixo. 0, 2, 4, 6, 8. Ou seja, esse aqui está aumentando, né?
de 2 em 2. Então aqui, ó, 10, 12. Veja, reticências em cima, reticências embaixo. E agora, e o n aqui? Como que você faz para descobrir quanto tem embaixo? Nesse momento, a gente precisa descobrir qual a relação entre uma linha e outra, certo? Então veja, o que, que você tem ali em uma linha? Ó, 0 e 0, beleza. 1 e 2, tem alguma relação entre eles? Acho que tem, hein? Vamos analisar o resto? 2 e 4. 3 e 6. Então veja. 1. Qual a relação entre 1 e 2? Se pegar aqui, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Olha só que coincidência. 4 vezes 8. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. E assim por diante. O que significa isso? Que todos os elementos da linha de baixo são exatamente o dobro da linha de cima, certo? Então, o que significa isso? Se aqui for o n, significa o quê? Um valor qualquer. Para você que tiver em dúvida sobre n, eu gravei um vídeo um tempo atrás que o título era o tal do n, tá? Então, ó, o valor é o dobro. Isso significa que n, o da linha de baixo é o quê? 2 vezes o valor do n, seja qual for. Então, embaixo aqui vai ser 2 vezes n. Tá vendo? Vamos continuar a leitura agora. Em geral, um número natural par pode ser sempre representado por 2n, em que n é um número natural. Agora pense e responda. Se n é igual a 14, qual é o valor de 2n? Ou seja, se aqui fosse 14, nesse lugar aqui, embaixo seria o quê? 2 vezes 14, que é 28. Então, ó, se n é igual a 14, o que significa 2n? 2n é igual a 2 vezes 14. Espero que você já esteja ciente a essa altura do campeonato que este ponto aqui significa multiplicação, tá bom? Ó, este ponto é uma multiplicação, tá? Então, ó, 2 vezes 14, que é igual a 28. Ou seja, se n é igual a 14, 2n é igual a 28. E na próxima ali, ó, tem o caminho contrário. Se 2n é igual a 58, qual é o valor de n? O que significa isso? Se 2 vezes o n é igual a 28, ó, 2 vezes n é igual a 58, o que significa isso? 2 vezes o valor do n, seja ele qual for, é igual a 58. Então, o que a gente faz? Se 2 vezes um número é igual a 58, o que a gente faz para descobrir qual foi esse número? Que número que foi multiplicado por 2 que teve como resultado 58? Hein? Se, ó, um número foi multiplicado por 2 e deu 58. O que você precisa fazer para descobrir qual é esse número? Pega o 58, ou seja, o n vai ser igual a 58 dividido por 2, que também é conhecido como 29. Olha só, então o nosso n procurado aí é igual a 29, tá bom? Espero que isso tenha ficado um pouquinho mais claro para você. Vamos para o nosso próximo item agora. Letra D. Vamos descobrir o que falta e completar a tabela. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tem o valor do n lá. Olha a linha de baixo. 1, 3, 5, 7, 9. Ó, se eu seguir a linha, ó, 11, 13. Aqui a gente vai pensar um pouquinho antes de completar esse n aqui embaixo. No exercício anterior, a gente teve uma relação do tipo o quê? Ó? Olha aqui, 0 embaixo? Não, né? Na linha de cima, qual era o número desconhecido? A gente chamou de n. E na linha de baixo, 2n, certo? Será que não tem uma relação parecida aqui, ó? Tem 2n, só que todos eles, ó, se você pegar o que, ó, 0 vezes 2, 0, né? Mais 1, 1. Ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Olha só, é o dobro do valor que está aqui em cima, mais 1? Acho que sim, veja aqui, ó. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, ó, todos esses, ou seja, e aqui o n? Olha, 2 vezes o n, mais 1. Deu para entender, ó? O 0. 0 vezes 2, 0 mais 1, 1. n vezes 2, 2n mais 1,
e assim por diante. Agora, ó, em geral, um número natural ímpar pode ser sempre representado por 2n mais 1, em que n é um número natural. Olha a letra I, agora pense e responda. Se n é igual a 7, qual é o valor de 2n mais 1? Vamos fazer de conta que esse 7 está aqui em cima na tabela. Vou até fazer em outra cor aqui, ó. Faz de conta que aqui é 7. Se o que está na linha de baixo é o 2n mais 1, igual está perguntando aqui, 2 vezes 7, 14 mais 1, 15. Olha só que maravilha. Então o valor aqui ó, de 2n mais 1 é 15. E na letra I, olha só o segundo item aí da letra I. Se 2n mais 1 é igual a 21, qual é o valor do n? Lembrando que se a gente seguir a mesma linha de raciocínio que tínhamos aqui, em que o dobro mais 1 era o valor da linha de baixo. Faz o seguinte aqui, ó. Lembra, o dobro mais 1 era o valor da linha de baixo. Será que se a gente fizer isso aqui, ó, a gente descobre o dobro do número procurado, ó? Faz o caminho contrário, lembra? Se para chegar na linha de baixo a gente fez o dobro mais 1, o que a gente vai fazer agora? Tira 1, ó, 2n igual a 20, e faz o que agora? O n é igual a 20 dividido por 2, o n é igual a 10. Ficou muito confuso para você? Comenta aqui embaixo que eu posso até explicar de outra forma, tá bom? Mas eu estou orientando vocês, ao invés de resolver por equação, pensa o caminho contrário, ó. Para chegar no número, você multiplicou por 2 e somou 1. E para fazer a volta, tira esse 1 que somou e divide por 2, que foi exatamente o que eu fiz aí. Olha na letra F agora. Na letra F, nós temos escreva a sequência dos números pares de 1014 a 1000 em ordem decrescente. Pode ser que você, no primeiro momento, tenha pensado que é algo monstruoso, é muito número, né? Será? Vamos olhar com calma? Olha a leitura aí, ó. Escreva a sequência dos números naturais pares de 1014 a 1000 em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, como que você vai fazer isso? Olha só, qual é o maior aí? 1014, certo? Qual é o próximo par? No caso, né, decrescente. Antes do 1014 veio o quê? 1012. E antes do 1012, 1010. E aí, ó, 1008. E aí, 1006, 1004, 1002, 1000. E aí estava escrita a sequência dos números pares de 1014 a 1000 em ordem decrescente. E era só isso, tá bom? Olha a letra G. Escreva uma sequência com 4 números ímpares consecutivos maiores que 100 e menores que 110. Ou seja, se é maior que 100, o 100 não entra, mesmo porque ele é par. 4 números ímpares consecutivos maiores que 100 e menores do que 110. Olha só. São várias possibilidades. Uma delas qual é? 101, 103, 105 e 109. São 4 números. E 107, aliás, né? Ou então, ó, tem outra opção? Tem. Qual seria esta outra opção? Vou até mudar de cor aqui para você não confundir, ó. 103, 105, 107 e 109. Aí você tem duas opções de sequência que atendem ao enunciado, que são números maiores que 100, ó, consecutivos, maiores que 100 e menores que 110. Tudo bem, pessoal? Espero que esse exercício tenha ficado um pouco mais claro para vocês nessa revisão do vídeo que já havia sido gravado. Espero que você compreenda. Lembrando, teve dúvida? Comenta aqui que a gente esclarece, tá bom? Até mais, gente!